Senhoras e senhores de todo o Brasil, eu saúdo a todos com a paz de Cristo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu espero que sim, né? Hoje é sabadão. Muita gente aí está descansando agora, né? Você que está aí neste momento, você, dona de casa aí nos assistindo, lavando aquela vasilhinha, né? Fazendo aquele cafezinho gostoso da manhã aí. Muito obrigado por estar nos assistindo aqui. Você também que está aí nos assistindo do seu trabalho, muito obrigado aí mais uma vez. Olha, eu tive uma satisfação enorme ontem, pessoal. Na verdade, eu tive uma alegria muito grande, né? Eu estava fazendo exame ontem em uma clínica, né? E aí, vocês não sabem quem é que eu vi passando na TV, tá? O meu canal ele estava programado, né, para passar aí 9h30 da manhã e eu me assisti lá na clínica, no YouTube, né? Olha só que massa, né? Tava passando meu vídeo lá, topzera. Então o canal aí tá crescendo, conseguimos chegar aí a 22 mil inscritos. Muito obrigado por você ter se inscrevido aqui no nosso canal. Ative o sininho das notificações, pessoal, porque tem muita gente falando que não está recebendo aí as notificações dos nossos vídeos aqui. Então não esqueça de conferir. Tem uma estratégiazinha. Você se desinscreve do meu canal e aí você se inscreve novamente no mesmo tempo. Não sai da tela, senão você vai me perder aqui. Se inscreve novamente e ative lá todas as notificações, beleza? Posso contar com vocês? Muito obrigado aí a nossa amiga Erenite, deixando aqui o primeiro likezinho, né, do dia aqui. Muito obrigado aí de coração, tá bom? Também tem a nossa amiga Elizabeth. Bom dia, Anderson e Patriotas. Like número 2, né? Nos dê notícia aí do doutor Marcelo, por favor. Neste momento, gente, eu não tenho notícia do doutor Marcelo ainda, tá? Beleza? Ele ainda se encontra aí internado na UTI, e aí quando tá lá na UTI, não tem jeito, os médicos não passam muita informação, porque eles têm que esperar pela reação da pessoa, né? Mas ele está sendo aí bem atendido, fazendo todo o tratamento, todos os exames aí, beleza? Em nome de Jesus aí vai dar tudo certo, tá bom? A Tereza também que está aqui com a gente aqui, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez, Tereza. E a nossa Vilma também, a nossa amiga Vilma, eita, coisa boa, muito obrigado, Vilma, por estar aqui com a gente aqui. A Cibele Machado também. Eita, Cibele, tudo bem? Bom dia, minha amiga. Sumiu, né? Tô com saudade de você, minha amiga. Não some, não. Não some, não, minha amiga. Venha pra cá, né? Ser feliz aqui com a família Matias. Bom, vamos lá? Deixa eu trazer para vocês aqui uma matéria aqui, tá? O Gilmar Mendes, ele acaba de negar aí o pedido de prisão aí domiciliar para o Bolsonaro, que continuará, né? Detido na Papudinha. É isso mesmo, tá, gente? Tá aqui para vocês. Deixa eu trazer essa informação aqui agora, neste momento. Ministro Gilmar Mendes acaba de negar o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de habeas corpus para a prisão domiciliar. A gente lembra aqui, de acordo com a informação apurada pela nossa equipe, informação da Basília Rodrigues, o ministro Alexandre de Moraes tinha se declarado impedido para julgar esse pedido de prisão domiciliar. Informação desta madrugada, decisão de ontem à noite. E aí, Alexandre de Moraes enviou a Gilmar Mendes o pedido de prisão domiciliar de Bolsonaro. A decisão, portanto, caberia a Gilmar Mendes, que analisou esse habeas corpus apresentado em favor de Bolsonaro e acaba de negá-lo. Então, está rejeitada mais uma vez a possibilidade de prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que foi transferido nessa semana para a Papudinha, para uma cela com maior espaço, com algumas questões que tinham sido solicitadas pela própria defesa. A gente lembra que esse habeas corpus negado por Gilmar Mendes foi determinado ontem e repassado a Gilmar Mendes pelo ministro Alexandre de Moraes, porque exerce a vice-presidente da Corte e durante o recesso do Judiciário de 12 a 31 de janeiro responde interinamente pela presidência em questões urgentes. Então, Moraes se declarou impedido para apreciar esse pedido, dizendo que, uma vez que a autoridade apontada como coautora no presente habeas corpus seria o próprio ministro responsável pela análise das urgências no período, seria inviável a apreciação desses pedidos formulados pela vice-presidência. Então, a ação impetrada pelo advogado Paulo Emendabile Souza Barros de Carvalhos foi repassada a Gilmar Mendes, que acaba de negar a possibilidade de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai seguir cumprindo. Tá aí, né? Não é novidade, né, pessoal? Negar aí um pedido para prisão domiciliar aí do Bolsonaro não é novidade. É claro que todos os pedidos aí vão ser negados.
eu acho, na minha opinião, tá? Eu acho que o Bolsonaro ele vai permanecer lá, né, até o fim das eleições. Eu acho, tá, pessoal? É isso mesmo, tá? Porque vocês sabem, né? Tem toda uma estratégia aí por trás aí. Vocês estão me entendendo, né? Se o Bolsonaro hoje ele for para a prisão domiciliar, na cabeça desse pessoal aí, representa um risco para eles, porque, né, fica mais fácil para o Bolsonaro, né, articular aí, né, toda a eleição, né, poder ajudar o Flávio Bolsonaro de alguma forma. E aí vocês sabem sobre o que eu estou falando, né? Bom, e também teve o Tarcísio aí, pessoal. O Tarcísio também pediu aí a prisão domiciliar aí, né, do Bolsonaro também. Tá aqui, ó, para vocês, olha lá, ó. Se o nosso pedido, né, é que o Bolsonaro possa ir para a prisão domiciliar, possa ficar em casa, porque lá ele vai ter o amparo da família, nós vamos ter a questão do cuidado com a alimentação. Nos preocupa muito o histórico dele, o estado de saúde dele, nos preocupa muito o problema que ele tem. É uma pessoa que sofreu um atentado, já passou por 12 cirurgias de abdômen. Observe que, a respeito da transferência, não se decidiu sobre a prisão domiciliar. Então é algo que ainda está em estudo e, ao que parece, exames vão ser pedidos, avaliações vão ser pedidas para que isso possa ser avaliado tecnicamente. Então eu tenho fé que essa prisão domiciliar vai ser concedida e ele vai poder aí ter um amparo, ter mais dignidade, ter mais segurança. Se o nosso pedido, né? Bom, tá aí, né? Mas o Gilmar Mendes aí, ele acaba de negar aí mais um pedido aí de prisão domiciliar aí do presidente aí, Bolsonaro. O André, né, pessoal? O André Margila, ele criticou a fala do Alexandre de Moraes na USP, né? E diz que pessoas, né, aplaudiram por medo. Será, pessoal? O que vocês acham? O Moraes, né? Ele foi na USP, né, na formação aí de alguns advogados aí do futuro, né? E ele tocou no assunto, né, Bolsonaro. Um dia depois, após a prisão de Bolsonaro aí na Papudinha. E teve muita gente aí que aplaudiu na hora que ele soltou essa fala aí. Na opinião de vocês, eles aplaudiram por medo ou por apoio ao Alexandre de Moraes? Hã? O Flávio Bolsonaro, ele vai vencer de virada, né? Tá aí a Nilza também deixando aqui, né, o parecer dela. Deixa eu trazer para vocês aqui essa reportagem aqui, tá bom, gente? Beleza? Vamos lá. Pessoal, se travar aí, eu tô vendo que a minha internet aqui, ela tá oscilando, né? Aí vocês me perdoem aí, por favor. A frase é a seguinte, depois de falar dos minutos, ele disse assim, o que quase eu tive que tomar umas providências. O que quase eu queria muito saber quem foi a professora de português. Sim. Né? Porque essa, sem dúvida alguma, mereceria aqui a nossa repulsa pública. Né? E bom, fora todos os erros gramaticais que ele comete. Né? Até agora, eu tenho dúvida se ele é pior com a Constituição ou se ele é pior com a gramática. É uma disputa ali Gosta de torturar qualquer coisa. Tortura a gramática e a Constituição com muita facilidade. São sessões intermináveis de tortura. Agora, ele fez a piada, mas ele não percebe que a piada é ele. Né? Ele é que é a grande piada. Porque as pessoas estão ali, como bem disse a Ana, por medo. Ninguém está achando bonito o Moraes fazer aquilo. Tanto que uma dessas gravações, claramente a gente percebe, são vários os ângulos, e que vários celulares gravando o episódio, e tem um momento em que o Moraes diz o seguinte, olha, vocês aqui vão ser muitas coisas. Juízes, ele começa a enumerar, promotores, e aí alguém que está filmando grita assim, bandido, um deles diz isso. Então, me parece que as pessoas, claro que fala baixo, a gente escuta, não é gritando, mas a gente escuta. Então, ninguém está feliz com o que o Moraes está fazendo, ninguém está satisfeito com o que o Moraes está fazendo, mas tem medo. As pessoas têm medo. No momento em que perdesse o medo do Moraes, cai toda a muralha que o protege. Isso que ele fez é claramente uma demonstração para quem tem dúvida de que se foi uma melhoria levar o Bolsonaro para a Papudinha, ou quem acha que foi uma bondade, eu acho que esse vídeo esclarece, porque ele está dizendo da punição que ele vai dar aos alunos. Então, eu deveria punir
os alunos, mas hoje eu estou me contendo, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, quer dizer, ele quis punir o Bolsonaro tanto quanto os alunos. Me parece, portanto, que o aplauso ao Moraes é o medo, uma espécie de fetiche que nós, infelizmente, ainda temos aqui no Brasil pelas autoridades, né? Um certo glamour pelo poder e assim por diante. Mas, repito, o Moraes é que é a piada. Ele fez a piada, mas ele é que é a piada. No momento que as pessoas perderem o medo, que, como a gente estava dizendo antes, que as pessoas saírem às ruas, que as pessoas tomarem conta do país, que é delas, o Moraes, sem dúvida alguma, vai deixar de ter o poder que hoje ele tem. Tá aí, né? Exatamente isso aí. Eu vi uma frase aqui interessante aqui nos comentários, né? Vamos lá. Quem é que comentou? A Nilza, né? Muito obrigado, Nilza, por estar aqui participando ativamente aqui no nosso programa de hoje, tá? Quem planta vento, colhe tempestade. Exatamente isso aí, né, minha amiga? Olha, o mal, gente, ele, uma hora, né, ele é cerçado, né? Aqui nessa terra aqui, ou você paga aqui, ou você paga lá, né? Muitos pagam aqui, né? Então, tá aí uma frase interessante aí. Quem planta vento, colhe tempestade. Gostei da sua palavra aí. O Flávio Bolsonaro aí, 2022, né? O pessoal aí tá votando, tá querendo aí que o Flávio assuma aí, né? Infelizmente o pai não consegue assumir, até mesmo por questões de saúde, né, pessoal? Hoje, o presidente Bolsonaro ele não teria condições, né, de assumir uma presidência por questões de saúde, dá para ver aí, né? A Jaqueline, né, Jair Messias Bolsonaro livre, tá aí também, né? Piada ou brincadeira mesmo? Tá aqui a nossa amiga Aparecida também nos assistindo. Obrigado aí a todos vocês aí por estar aqui com a gente. Olha, vamos lá, porque o Alexandre de Moraes aí levou a Receita Federal do COAF para dentro do inquérito das fake news. Agora, para investigar um suposto vazamento de todos, de ministros do STF, né, e de seus familiares, segundo diz a Carol Deltoni. Vamos ver o que a Carol Deltoni está falando aqui, gente? Vamos lá, acabou de chegar aqui. Deixa eu trazer isso aqui para vocês aqui. O que está falando aqui a Carol. Vamos lá. Esse absurdo. Vejam mais esse absurdo que ocorreu hoje. O ministro Alexandre de Moraes incluiu no inquérito do fim do mundo a Receita Federal e o COAF para investigar quem andou vazando dados sigilosos dos próprios ministros, ou seja, divulgando em causa própria, porque o Brasil não deveria saber, né, que a sua esposa tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master e também parentes do Toffoli tinham ligações de negócio com o Banco Master. Ou seja, em vez de eles serem investigados por esse tipo de operação obscura, com um banco que foi liquidado por suspeitas de fraudes contra o sistema financeiro, ele quer investigar quem teve a audácia de tornar isso público para o Brasil, porque isso deveria ter sido mantido em sigilo. Ou seja, é a total inversão de valores que vivemos no nosso país. Mais uma vez, esse inquérito está ao arrepio da lei, porque foi aberto sem provocação do Ministério Público, sem provocação da polícia, que são os titulares para abrir um inquérito ou uma investigação. E mais, nenhum juiz pode investigar uma causa onde ele supostamente é uma vítima. E o único propósito dele fazer isso é, com certeza, coibir, inibir, punir as pessoas que tiveram a audácia de tornar isso público. Nós não podemos mais admitir mais esse abuso de direito, mais essa violação à Constituição, ao devido processo legal cometida pelo ministro Alexandre de Moraes. E tudo isso começou há muito tempo, em 2019, o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, foi aberto desde 2019, está aberto há mais de 7 anos. Todo tipo de atrocidade que aconteceu no Brasil desde 2019 começou com o inquérito do fim do mundo e está aberto até hoje, e mais essa investigação sem pé nem cabeça agora está tendo o seu desenrolar. Já passou da hora do Senado barrar o inquérito do fim do mundo e fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que está fazendo mais um abuso de direito. Tá aí, né? O Senado aí que, neste momento aí, se encontra aí totalmente calado, né? Calado. Esperar o quê, né? Obrigado aí
Vamos lá, like número 20, né? Pessoal, vamos lá, me ajuda aí. 20 likezinho. Vamos subir esse número aí? Bora? Me ajuda aí, por favor. Não custa nada. Neste momento a gente tem 19 pessoas, mas já passou a galera aqui já pelo nosso canal, né? Vamos soltar o likezinho aí, não custa nada, você não paga nada, né? Não precisa de fazer contrato nenhum, é só você soltar o dedinho no like e você vai estar me ajudando, né? Devemos ajudar aí o próximo, né? Vamos lá. Quem está nos assistindo aqui também é o nosso amigo Lucivaldo. Muito obrigado, Lucivaldo, por estar aqui com a gente aqui. Mais uma vez, o Lucivaldo aí, ele já faz parte da família. Todos os dias está aqui, né, recebendo aqui as nossas notícias. A nossa amiga Gláucia também. Eita, Gláucia, um bom dia para você. Um excelente sábado, minha amiga. Eita, a Gláucia também já é da família, né, pessoal? Já é da família. Tá aí, né? Vamos lá. Mais quem aqui, gente? Vai tudo para baixo aí do tapete, mais um dia. Exatamente, Nilza, eu concordo com você, tá? Continuando com o caso Banco Master, um dos maiores escândalos aí também, depois do INSS, que eu acho, né? Eu acho que tudo isso aí é uma cortina de fumaça, né? Alguém aí já se ligou, pessoal? Sempre quando tem um escândalo gigante, eles vão lá e arrumam uma outra coisa para encobrir a outra. Quem já percebeu isso aqui? Quem já percebeu? Eu acho que a prisão, a transferência do Bolsonaro para a Papudinha foi para encobrir o escândalo do Banco Master. E o escândalo do INSS, que eu já não tenho mais quase ninguém falando. Olha para você ver, hein? Quase ninguém mais fala no maior roubo da história, que foi o do INSS, o roubo dos aposentados e pensionistas, as pessoas mais vulneráveis neste Brasil, né? Pelo que eu vi, estão sendo abandonadas. E nunca mais eles vão ver o dinheirinho deles, né? Que eles tanto precisam. Não é? Concorda comigo? É verdade. É isso que eu tô falando, né? Vamos trazer aqui, continuar aqui no escândalo do Banco Master. Olha só para vocês verem. Virou assunto, pessoal. Virou assunto. Só se vê falando em Vorcaro e Banco Master e o pau quebra, né? Olha lá. Meu caro, vamos falar de coisa séria aqui. A Carol Rosito fez agora, desfiou o roteiro das decisões do ministro Dias Toffoli na condução desse caso do Master. Essa é uma parte da história, né? E por que ele vem fazendo isso? Hoje, na abertura do Hora H, a gente fez aqui um questionamento. Por que o ministro não confia na Polícia Federal? Por que ele decide, Caio, escolher os peritos? Quer dizer, nada dele tem paralelo com o que já foi discutido. Agora, as histórias estão surgindo e o que o Caio vai trazer aqui para a gente é o envolvimento do cunhado do banqueiro Vorcaro, do Master, com parentes de Dias Toffoli. Conta a história, Caio. Bom, vamos lá. A gente fez uma arte aqui para explicar direitinho esse caminho das pedras, né? Justamente tem o Daniel Vorcaro, que tem o cunhado dele, Fabiano Zeta, o alvo da Polícia Federal nesta semana, Thaís Herédia, e ele é o único cotista desse fundo Leal, que por sua vez pôs recursos aqui, salvo engano, 20 milhões de reais, nesse fundo Arlen, né? Que é um fundo que comprou a participação no Tayaya Administração e Investimento. E o que é o fundo Tayaya? Se a gente pegar também onde que encontra essa ligação com a ligação do Dias Toffoli, por quê? Porque essa compra da participação do Fundo Arlen, ele compra a participação em 2 negócios de 2 primos do Dias Toffoli. Então, a ideia dessa arte aqui, Thaís, é justamente a gente mostrar como são primos e irmãos, né? Isso, são primos em primeiro e segundo grau, né? Mário Humberto, o José Carlos e o José Eugênio Dias Toffoli. É interessante a gente ver como tem uma linha dos investigados com o juiz investigador, que é uma aberração, né? Ter o juiz investigador no nosso sistema judicial, mas é o que o Dias Toffoli está fazendo. Então, a partir da linha
do primo do Daniel Vercaro, alvo da Polícia Federal nessa semana, que é o único cotista de um fundo... O cunhado, né? O cunhado do Daniel Vercaro. Perdão, que é o único cotista que pôs esse dinheiro e comprou essa participação de 2 primos do Dias Toffoli aqui nesse Taiaiá, que é um resort, Taiaiá Resort, que é ali no interior do Paraná. Então, de certa maneira, só isso daqui já seria suficiente para o Toffoli se declarar suspeito, né? A suspeição, impedido de fazer. A suspeição ela prevista no artigo 145 do Código de Processo Civil, nesses casos, amizade, ligação, parentesco em primeiro e segundo grau, que é este caso. Então, a partir da revelação disso, né, nossos colegas do Estadão, da Folha de São Paulo, trouxeram esse material, nós confirmamos, a gente entende uma das possibilidades, a gente não está falando que toda a atuação atípica do Toffoli neste caso se deve a isso, mas, assim, no mínimo, isso aqui, ele deveria se declarar suspeito, porque primos dele tiveram recursos na prática do Banco Master, que ele está investigando. Né? Claro, não, olha, gente, esse caminho que o Caio percorreu aqui é muito importante. Daniel Vercaro e o seu cunhado foi preso embarcando para Dubai essa semana, foi solto logo depois, nessa operação da Polícia Federal, que o ministro Dias Toffoli depois reclamou e ameaçou a Polícia Federal, enfim, e desde então vem tomando as decisões esdrúxulas que ele vem tomando. Então, o Fabiano Zettel é o único cotista de um fundo, que é o único cotista, um fundo que vai para dentro de outro fundo, e este outro fundo acaba, veja só, a setinha se encontra com uma empresa que é a empresa dona do resort da família do ministro Dias Toffoli. Essa operação toda aconteceu já faz algum tempo, mas no ano passado é que ela foi toda liquidada, né? Sim, exatamente. Se não me engano, isso foi 2020, mas no ano passado os primos venderam a participação para um único dono do resort do Taiaiá. Mas, ainda assim, Thaís, ainda assim, por si só, isso aqui já vale uma autodeclaração que ele não vai fazer, não tem nenhum sinal que ele vai fazer, mas a gente vê onde se encontram ali recursos do Master com familiares do ministro Dias Toffoli. E a gente segue aberto aqui, o ministro Dias Toffoli tem sido sempre procurado para se posicionar e não recebemos. Uma informação do William Vac, o ministro Dias Toffoli passou o ano novo no Taiaiá, ele estava neste resort quando conduziu pelo telefone aquela cariação e aqueles depoimentos de Daniel Vercaro e do ex-presidente do BRB e do diretor do Banco Central no dia 30 de dezembro. Informação de que ele estava no Taiaiá, que a princípio não é mais da família dele, mas ele continua frequentando. Tudo que o Toffoli tem feito é atípico nesse processo. Exato. Tirar o processo da primeira instância, decretar um sigilo absoluto no processo, determinar a cariação com o diretor do Banco Central, com investigados. A própria operação dessa semana, ela também ela dá uma aparência de que ele está tentando limpar a barra, mas, na verdade, ela é uma continuidade das ações atípicas no sentido de atender ali ou de dificultar as investigações. É isso o trabalho que o ministro do Supremo Tribunal Federal está fazendo nesse caso. Olha, pessoal, eu nunca vi em toda a minha vida ministros aí terem tanto poder igual os ministros aqui do Brasil têm. Nunca vi, tá? Alguém aí já reparou... Desculpa, pessoal. Alguém aí já reparou que o Trump, lá no país dele lá, né, só se ouve falar no presidente dos Estados Unidos. Não se ouve falar em deputado, em governador, prefeito, né? Muito menos ministros. Não se ouve falar em ministros. Ministro aí dos Estados Unidos aí ordenou isso, né? Tirou aquilo, fez isso, tomou tal decisão. Não se ouve falar nisso. É só o presidente dos Estados Unidos. Já aqui no Brasil é ao contrário. O Lula aí, a gente só vê ele quando ele vai falar alguma besteira. Só quando ele vai falar alguma besteira. Aliás, né, aquela besteira que o Lula falou, né, que o pobre aí, ele não tem que estudar, tá de brincadeira, né? Isso pegou mal, né? Agora, olha só pra você ver, né? Se o Bolsonaro fala uma merda dessa, desculpa aqui o nome, tá?
e tivesse em época de eleição, ele já estava cancelado. Se o Flávio falar, ele está cancelado. Mas o presidente Lula não, né? Porque os petistas aí, né? É como ele mesmo fala. Pobre não precisa de estudar. Por que será, né? Olha só como é que esses caras entram na cabeça desses pobres infelizes, né? Que coisa feia, Lula. Que coisa feia. Eu tô com um negócio esquisito na garganta, gente. Olha, Anderson, eu recebi aí uma miséria. O INSS aí, né, de 6 mil eu recebi 1.400. Eu tive que fazer um acordo. Senão, né, senão não era nada. Olha só, né, a nossa amiga Aparecida aí. Olha, Maria Aparecida. É a minha avó também, tá? Ela também foi lesada nisso aí também. E até agora, né? Tá difícil o negócio, tá difícil para resolver. Deixaram os nossos velhinhos de lado, né? Os nossos aposentados e pensionistas. O Maduro vai abrir aí o bico. Tem muitos aí do Brasil envolvido, né? É só aguardarem. Tá aqui o nosso amigo Lucivaldo aqui. Muita gente bacana hoje participando do canal, né, pessoal? Eita, cadê a Mireia, né, gente? A Mireia deve estar trabalhando, Lucivaldo, né? Ela trabalha um dia sim, um dia não. Como ela como é que fala? Enfermeira, né? Aí tem uma escala, né? Então ela deve estar trabalhando, mas ela não falta aqui, não. Né? Com certeza ela vai nos assistir aqui depois. Bom, e olha só, se lembra que eu falei para vocês agora há pouco, toda vez que tem um escândalo, os caras, né, eles arrumam outro para encobrir aquele escândalo gigante, né? Eu falei para vocês aqui agora há pouco. Não foi mesmo? Né, o Josivaldo? Josivaldo chegando com a gente aqui, né? Eu fui aí roubado por essa quadrilha de sequestradores do INSS, né? Tá aí. Mais um aí, lesado, né? Não é fácil não, né, meu amigo? Gente, caramba, velho. Olha, puta que pariu, tá? Vai ter escândalo assim num governo assim, mais longe. Tá de brincadeira, né? Alguém aí já parou pra pensar um negócio desse? É muito escândalo, bicho. É um atrás do outro, pá, sem parar. E eles não estão nem aí, fi. Nem aí. Ninguém derruba essa turma. Ninguém. Já reparou? Ninguém derruba. Olha esse escândalo aí do INSS. Olha esse aí do Banco Master. E ninguém é derrubado. Os grandões lá de cima, lá, toma a decisão e pronto. Ninguém fala mais nada, filho. Ninguém mais tem autoridade a não ser eles. Até a Polícia Federal aí, que a gente pensava assim que é um poder gigante, hoje significa porra nenhuma aqui nesse Brasil, né? Porque até a Polícia Federal aí, filho, eles não aceitam aí, né? Um negócio esquisito. E aí, para completar o que eu estava falando, né? Olha aqui, presta atenção no que o Nicolas falou aí no requisito escândalos, quando eu falo que um encobre o outro. Olha só. Dia 27 de abril de 2024, eu questionei a viagem de alguns ministros do STF a Londres por conta de um evento de palestras. No mesmo dia, o Poder 360 mostrou que quem bancou o evento e a viagem foi o Banco Master. Ou seja, essa história não começou agora, ela já estava posta e foi ignorada. E aí você pode perguntar, o que isso tem a ver comigo, né, todo esse escândalo? Vamos lá. Quando um banco, né, com interesses diretos no judiciário patrocina eventos com ministros da mais alta corte no país, a pergunta é simples. Isso é normal? Não. Então por que ainda não gerou essa indignação em todo mundo? Eu vou te explicar. Começando pelo ministro Dias Toffoli, né? Segundo reportagens, ele viajou num jato particular ao lado do advogado diretor de compliance do Banco Master para poder assistir a final da Libertadores lá no Peru. Diz que é amigo antigo do advogado e tudo bem, mas não para por aí. Algumas reportagens dizem que o cunhado do CEO do Banco Master teve participação em negócio da família de Toffoli em um resort. E o ministro seria frequentador assíduo desse mesmo resort. Até aqui alguém poderia dizer, vida privada, ok. O problema começa quando o mesmo ministro se torna relator do caso do Banco Master. E aí, continuando, em vez do Toffoli se declarar suspeito, o que ele fez? Ele retirou a competência do processo da Justiça Federal, levou o caso para o STF, decretou sigilo absoluto e, pasme, ele enviou perguntas para a Polícia Federal fazer ao banqueiro durante o depoimento. Isso, inclusive, gerou um embate, né, da audiência
na audiência entre a delegada da PF e o juiz do ministro. E a decisão agora foi mais bizarra ainda. Ele determinou que os materiais apreendidos saíssem da Polícia Federal e fossem para o STF, interferindo aí na cadeia de custódia e, obviamente, desacreditando quem investiga. Então, isso não são detalhes, isso é nexo causal entre relação pessoal e decisões institucionais. Mas não para por aí. Tem também o Alexandre de Moraes, que enquanto ele exerce o cargo de ministro do STF, a esposa mantinha contrato ativo com o Banco Master de 129 milhões de reais. Mais de 3 milhões por mês, mais do que ganha aí jogadores, enfim, da elite do futebol brasileiro. Então, reportagens mostraram que o CEO do banco recebeu Moraes e políticos para jantar na sua mansão aí em Brasília. Depois disso, veio à tona que Moraes se encontrou com o presidente do Banco Central para tratar do caso. E ainda ligou, não foi em uma, nem duas, nem três, mas 6 vezes para saber do andamento do assunto. Agora, repara no truque. Quando esse escândalo ele explode, eles tentam jogar tudo no colo da direita, porque afinal de contas, nunca é culpa deles, né? E o argumento é que pessoas ligadas ao banco doaram para campanhas de políticos da direita. O curioso é que as doações da direita elas são públicas, declaradas e dentro da lei. Já de esquerda, amigo, bom, isso aí a gente nunca descobre, né? Mas fica aí a pergunta final. Que direita é essa que estaria sendo protegida por Toffoli e pela esposa de Alexandre de Moraes? É o mesmo STF que prendeu o maior líder da direita, o Bolsonaro, e que está colocando aí penas absurdas para o pessoal do dia 8. Então, assim, eles agora estariam agindo para poder defender essas pessoas, o pessoal da direita? Não faz sentido. Então, esse caso, assim, está longe ainda de ser encerrado, ele é nebuloso, cheio de conexões que ainda precisam ser esclarecidas, de decisões que precisam ser explicadas, de fatos que eu não tenho dúvidas que ainda vão vir à tona. Então, não é um caso fechado, uma narrativa pronta, e muito menos algo que possa ser varrido, né, para debaixo do tapete com recortes aí convenientes. Então, tem muita coisa para acontecer, muita informação ainda vai aparecer, e o mínimo que se espera de uma instituição como o STF é transparência, imparcialidade e responsabilidade, né? Especialmente porque se trata da mais alta corte do nosso país. Então, o Brasil, sim, merece respostas e esse assunto, gostem ou não, não acabou. Tá aí, né? É o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Um escândalo encobre o outro. E aí vai ficando esquecido, né? Teve um camarada outro dia que falou, né, que o brasileiro aí, ele esquece as coisas muito rápido, né? E os políticos aí, eles se utilizam, né, dessa artimanha aí. Então, segundo ele aí, a esquerda, eles usam essa estratégia, né? Quando explode um escândalo gigante, né, eles verem que está repercutindo aí, que o bicho vai pegar pro lado deles, eles vão lá, né, e explodem um outro aí para encobrir aquele gigante, tá? Por isso que eu coloquei aí o vídeo do Nicolas Ferreiras aí para vocês. Olha aqui, gente. Olha o que o Lula disse para alunos aí da USP, né? Olha só, preste atenção aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos ver aqui pra gente comentar aqui sobre o assunto. Pera aí que a minha tela aqui bagunçou aqui o negócio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preste atenção aqui, gente. Estudar, porra! Ó. Porque pobre não precisa estudar, porra! Vocês nasceram só para trabalhar! Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico. Que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que você não percebe? Pobre não nasceu para estudar. Pobre nasceu para trabalhar. Estudar é filho de rico. Que pode fazer estudo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, em qualquer lugar. Tá aí, né? Eu peço a você que está aí nos assistindo agora que, por favor, compartilhe essa live. Se você conhece um petista, tá? Compartilhe, tá? E diga a ele que... Jesus, eu fico pensando como é que tem gente, pessoal, tão animal, desculpa aqui, tá, a ofensa, tão animal, de votar num demônio desse, onde o cara fala que pobre não precisa de estudar, que só filho de rico que tem que estudar, pelo amor de Deus, cara.
E ainda tem muitos animais ainda que votam num cara desse. Tá de brincadeira, velho. Puta que pariu, meu irmão. Agora eu fiquei revoltado, velho. Você já imaginou? Dá vontade de dar uns cocorotes na cabeça de um petista, tá? Quando ele defende um cara desse. É brabo o negócio, tá? Aí, pessoal, quando eles verem que o negócio repercutiu, olha o que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Aí eles ficam fulo da vida, aí já inventa outra coisa, tá? Quando eles verem que o Lula conversou besteira, como eu disse a vocês, né? O Lula aí, ele só aparece pra isso, só pra falar besteira, né? Quem toma as decisões é outro poder. Se ligaram aí, né? Aí eles depois querem falar mal da internet, né? Que mostrou isso e aquilo. É porque eles estão acostumados. Preste atenção, gente. A esquerda ainda, ela não acostumou com a internet. Sabe por quê? Porque antigamente, eu não sei se vocês aí, que estão do outro lado aí, né? Assistiam a internet. Não tinha. Não tinha. Tanto que, quando o atual presidente aí, ele se candidatou, na verdade já tinha se candidatado aí muitas vezes aí para presidente aí do Brasil, eu me lembro muito bem que foi o Fernando Henrique, né? Fernando Henrique aí desgraçou o Brasil todinho, acabou com o Brasil. Para vocês terem ideia, eu tinha uns 13, não, eu tinha meus 16 anos. É a primeira vez que eu assinei carteira, 16 anos. Desde os 9 anos de idade eu trabalho, tá, pessoal? Aí só que eu já tinha título, eu já podia votar, né? Eu me lembro muito bem que veio o Lula, né, como presidente. Aí eu falei bem assim, bom, o Brasil já tá fudido, né? É votar nele, né, para ver o que arruma aí. Então, na verdade, eu não tinha informação de quem era o Lula. A gente não tinha essas informações que hoje tem em segundos aí. Todo mundo tem informação de quem é quem, como é que é aquele deputado, como é que ele age na cidade, no estado dele, né? No país dele. E já hoje é diferente. É por isso que eles ficam fulo da vida quando a gente mostra tudo o que está acontecendo, né? Preste atenção. Todos nós gostamos de coisas fáceis. Você não vê um influencer. Você sabe agora uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que ensine uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões. Então é assim, gente. É mais fácil acreditar numa mentira. Porque, na verdade, você tem que provar. A mentira você não tem que provar. Eu falo que o cara não presta, você acredita. Você nem conhece o cara, por que você acredita, porra? É procurar conhecer o cara. Então, nós estamos vivendo um mundo da mentira. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada. Vocês vivem no celular. Levanta de manhã, nem beija o marido, já pega o celular. O marido nem beija mais, já pega o celular. Vai deitar, ao invés de dar um beijinho, vai pegar o celular. Vai ver notícia, meia-noite. Morreu um ganso, morreu um pato, morreu um cachorro, sabe? Ao invés de ficar olhando para a cara da mulher e conversando com ela e fazendo carinho, fica no celular. E muita mulher também fica no celular. Então é preciso que a gente não se permita virar algoritmo. Nós somos seres humanos, nós temos sentimento, nós temos coração, nós temos solidariedade. A gente não pode ficar sendo algoritmo robotizado pelos que eles querem que a gente veja e que a gente acredite todo dia. É preciso que a gente se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Tá aí, né? A mentira vencerá a verdade. Fica aí a fala do Lula, né? E tem uma coisa, ele é professor, tá?
de relacionamento, viu, pessoal? Viu ele dando uma aula aí, né? Ao invés de você pegar o telefone e olhar aí notícias, né? Fazer um carinho. Esse Lula. Acho que a Janja tá passando bem com ele, né? Deve estar, porque vocês viram a postagem que saiu aí na semana passada, ele todo gostosão, todo delício. Rapaz, tá muito melhor do que eu, hein, Lula? Você tá melhor do que eu, cara. Às vezes inchada, cara todo acadêmico. Caramba, hein? Depois diz que não gosta aí da internet, né? Fazendo até postzinho daquele corpão delício dele, né? Será que era o Lula mesmo, gente? Hã? Será que era o Lula mesmo aquele? Eu tô com dúvida até hoje, né? O que vocês acham? Aquele Lula, né? Era mesmo Lula? Sim ou não? Eu fiquei em dúvida, falei, caramba, eu tenho 39 anos. O Lula tem 80. E o cara me barrou. Eu acho que eu preciso frequentar uma academia para ficar daquela forma lá. Com 80 anos, tá um delício daquele jeito, né? Ai, ai. Fazer o quê, né? É como se diz o outro, né? Os petistas aí acreditam, filho. Bom dia, Anderson e todos os patriotas. Quem está chegando aqui é a Rose Silva. Muito obrigado, Rose, por estar aqui com a gente. Aparecida, não é fácil não, né, minha amiga? Não é fácil não. Fazer o quê? Tem gente que acredita que aquele era o Lula, né? Eu não acredito, mas cada um tem a sua cabeça. Olha, o jogo foi revelado, segundo uma jornalista, tá? Que acabou de chegar aqui, né? Todas as vezes em que surge um novo escândalo, é o que eu falo, ó. Né? Isso aqui é só para dar uma clareada, pessoal, na mente aí de todo mundo. Olha aqui, ó. Preste atenção, ó. Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que o negócio tá travando. Hoje a minha internet tá legal não, tá, gente? Tá feio e não convence mais. O PT cria a narrativa, o STF dirige o filme e Bolsonaro sempre leva a culpa no final. Você já percebeu a coincidência? Toda vez que o governo do PT entra em crise, Bolsonaro vira manchete. Não é acaso isso, é estratégia. Bilhões somem do Banco Master, o sistema financeiro treme e no mesmo dia, adivinhem, quem vira assunto? Bolsonaro. A fraude no INSS explode, aposentados prejudicados no país inteiro. E qual é a solução do governo? Criar mais um episódio para tirar o foco. A COP30 vira chacota mundial. Desorganização, alagamento, incêndio, insegurança, delegações abandonando o evento. E mais uma vez o desespero deles aciona a mesma cortina de fumaça. E quando tudo isso já não basta, inventam risco de fuga de quem é monitorado 24 horas por dia, com policiais no quintal da própria casa e uma vigília a 1 quilômetro dali. A narrativa é tão absurda que se desmonta sozinha. Enquanto isso, o que realmente importa está afundando. Correios com prejuízo de 4,3 bilhões. 1.000 agências fechando. 10 mil demissões à vista. E na gestão passada, Bolsonaro, lucro recorde. Bolsonaro não está preso por ser perigoso. Ele está preso porque é conveniente. Porque é mais fácil silenciar um homem do que explicar o fracasso de um governo inteiro. O povo entendeu o jogo e quando o povo entende, a cortina cai. Aí, né? Quando o povo entende, a cortina cai. O que tá difícil aí, né? Para a maioria, pelo jeito, né? Olha... Eu fiz uma pergunta aqui agora há pouco, né? Olha, chegou uma notícia aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, tá? Notícia importante, tá? Notícia importante. Mas antes eu quero concluir aqui, né? Porque eu fiz uma pergunta aqui. Você que está do outro lado aí, se acredita que aquele Lula que postou uma foto na praia, se acredita que ele é ele mesmo, né? Todo delicião lá. Teve alguém que falou aqui, é só contar os dedos. É só contar os dedos, né? Vamos contar os dedos aqui, gente? Vamos lá, deixa eu contar aqui, vamos lá. Vamos contar juntinho aqui os dedos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui. Vamos lá, eu vou contar junto com vocês. Alguém aqui deu um parecer aqui importante, né? Vamos lá, ó. Deixa eu diminuir a tela aqui. Eu preciso contar, ver quantos dedos tem um Lula aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Menino, vamos lá. Olha, eu tô vendo um dedo,
2 dedos, 3, 4. Ih, rapaz. 5 dedos, cara. Uai. 5 dedos. Será que o Lula se regenerou? Uai. Mas o que é isso? 5 dedos, pessoal. O que aconteceu? Eu já vi Taruíra, Calango se regenerar o rabo. Agora, será que o Lula também se regenerou? 5 dedos. Alguém contou aí? 5. Justamente a mão onde era 4 antes, né? Esquisito, hein? Precisamos pedir a fórmula aí. O Lula, né? Precisamos pedir a fórmula. Bom, depois dessa descontração aqui, pessoal, o Moraes aí assumiu, segundo o doutor Jeff Schickini, que o contrato de 129 milhões aí, né, do Banco Master é seu. Ixi, rapaz, será? Vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui que o doutor Jeff Schickini soltou essa nota aí. Vamos lá. Conseguiu ultrapassar todos os limites da insanidade. Pela primeira vez da história do mundo, teremos instituições em inquérito policial. Moraes inclui Receita Federal e COAF em inquérito das fake news, o famoso inquérito do fim do mundo. Gente, vocês estão entendendo a gravidade disso? Instituições incluídas em inquérito. Isso nem no pior pesadelo existe. Investigações em inquérito servem para apurar fatos e investigar CPFs. Alexandre de Moraes vai investigar instituições. E nós não estamos falando de qualquer instituição. Nós estamos falando de instituições que já têm caráter investigativo. Ele vai investigar a Receita Federal e o COAF, órgãos que já têm a finalidade investigativa. Isso significa que nada mais é impossível para ele e para o STF. Lembram que eles já indiciaram o Elon Musk? Ministro alega que há suspeitas de vazamentos de dados fiscais de integrantes do tribunal em investigação sobre caso Master. Gente, esse inquérito das fake news, ele nasce em 2019, ou seja, já está indo para 7 anos de existência. É o inquérito mais longo da história do país. Há decisões do STJ e do STF mandando trancar investigações que duraram 5 anos, só para vocês terem noção. Essa já está indo para 7. E esse inquérito começou para apurar crimes contra a honra dos ministros e contra o STF. Mas esse inquérito que nasce com essa finalidade não teve essa finalidade. Hoje, tudo está no STF por causa desse inquérito. Pensem em todas as investigações e todos os processos que estão no STF hoje. O que o STF faz? O STF justifica isso dizendo serem investigações e processos com desdobramento do inquérito das fake news. Então, por que hoje não se preocupa mais ter o investigado ou não ter prerrogativa de foro? Ter o acusado ou não ter prerrogativa de foro? Não importa se o investigado e o acusado não têm prerrogativa de foro. Ele é investigado no STF. Por quê? Porque o STF assim decide e usa esse inquérito das fake news para isso. Diz que o caso é um desdobramento desse inquérito e pronto, puxa para o STF. Então é esse inquérito que eles usam quando eles querem fazer busca e apreensão na casa de alguém, quando eles querem perseguir um opositor político. Esse inquérito, como diz o ministro Marco Aurélio, é o inquérito do fim do mundo, porque com ele podem acabar com tudo e com todos, até com a reputação de instituições como Receita Federal e COAF. Gente, eu não consigo explicar para vocês quão absurdo juridicamente isso é. Investigar instituições. Não é exagero, isso é insanidade. É inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes incluiu a Receita Federal. A Receita Federal e o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no inquérito das fake news. Esse foi o caminho encontrado pelo ministro. Claro, na dúvida, usa o inquérito das fake news.
para investigar um suposto vazamento de informações fiscais de integrantes do tribunal. Não são vazamentos de integrantes do tribunal. O vazamento que ele faz referência é aquele contrato de 129 milhões o escritório da sua esposa, a não ser que o escritório seja dele. Se ele está dizendo que é um vazamento de informações de um membro do tribunal, então aquele escritório e aquele contrato são dele. Aí sim seria o vazamento do ministro. E o outro vazamento são de familiares do Toffoli. Fundos investiram no resort dos irmãos do Toffoli, a não ser, de novo, que o resort seja do próprio Toffoli. Então é isso, gente. Todos os dias uma bomba nova, um absurdo novo, mais nada é impossível para eles. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli são capazes de tudo e de qualquer coisa. E já não há mais preocupação com o ridículo, porque um erro jurídico como esse é ridículo. Aí a Receita se manifestou sobre esse ridículo. A Receita Federal disse que recebe diversas demandas judiciais de informação, mas não se manifesta sobre ela pelo sigilo tributário e judicial. A Receita é órgão técnico que se pauta pela legalidade e proteção de dados sujeitos ao sigilo fiscal nas suas ações, respondendo os processos judiciais com base nas informações de que dispõe, completou. O COAF disse que o caso é tão absurdo que não vai nem comentar. Moraes decidiu, então, abrir essa nova fase do inquérito do fim do mundo sob a alegação de que as informações publicadas na imprensa, podem ter surgido de vazamento da Receita e do COAF. Vamos investigar a Receita e o COAF, então, porque falaram da minha esposa, falaram da família do outro ministro, e quem essa imprensa acha que é para divulgar um contrato de 129 milhões do escritório que minha esposa herdou de mim? Gente, parece que tudo isso está cada dia mais normal. Mas eu digo para vocês, isso não é normal, tá? Pelo amor de Deus, não se acostumem com isso que nós estamos vendo. Isso é aberrante, isso não é normal e precisamos um dia consertar isso. Por isso eu digo, temos que ter como missão de vida, um dia, a reforma desse sistema falido de justiça, porque isso é, literalmente, a falência do direito. Eu sou Jeffrey Schichini, sou advogado, professor de processo penal, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Tá aí, grande doutor Jeff Schichini, né, pessoal? Eita, olha, o doutor Jeff Schichini aí, ele é um gigante aí das redes sociais hoje, né? O homem aí tá crescendo, né, pessoal? Ganhou aí milhões e milhões de seguidores aí na semana passada, né? Olha, chegou aqui agora o Flávio Bolsonaro, ele acaba de postar, né, um vídeo aqui sobre o Lula. O Lula é um produto vencido, segundo ele, né? Imagina tudo que o Lula aí escondeu embaixo do tapete quando a gente tira ele do Planalto, a gente descobre, né? Não vai passar impune. Opa! Isso me pareceu aí, né? O Flávio Bolsonaro aí parece, né, que está aí garantindo, né? Parece que está garantindo que se ele ganhar, né, muito neguinho aí vai ser desmamado. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. O governo impôs sigilo de 100 anos para mais de 1.300 pedidos de informações. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do... O governo Lula impôs sigilo ao parecer da Advocacia Geral da União, que embasou o veto ao PL da dosimetria. Sabe, O Ministério das Relações Exteriores colocou em sigilo a lista de convidados e de gastos na festa de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Cláudio Humberto, do Diário do Poder, a Casa Civil da Presidência da República mantém a agenda e gastos da primeira-dama Janja em sigilo, mesmo quando há compromissos no Palácio da Alvorada. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. E o governo Lula colocou sob sigilo o valor total do aluguel do barco utilizado pelo presidente Lula durante a COP30 em Belém. Era o portal da transparência. O governo Lula transformou o sigilo no principal motivo para negar o acesso a dados e documentos públicos solicitados via Lei de Acesso à Informação. Segundo o levantamento feito pelo Estadão,
Nos últimos 3 anos, 1 em cada 3 pedidos de informações foi rejeitado pelos ministérios e pelas instituições públicas vinculadas ao governo federal. Eu já tenho idade demais, eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Nossa, Lula, que é isso, cara? Que saco de vacilo, velho. Hã? Eu não vou enganar o povo mais uma vez. É uma pena que os petistas aí são tão cabeça dura, né? Uma pena. Olha, pessoal, quase 1 hora de live, né? A gente vai terminando por aqui, né? Porque senão a live vai ficar muito longa e as pessoas não conseguem assistir até o final, concorda? Beleza? Mas lá para meio-dia, 1 hora da tarde, a gente vai colocar aqui notificar. Falando nisso, você que está aí agora me assistindo, por favor, se você não está recebendo as notificações, desinscreva agora do canal e se inscreva novamente, ao mesmo tempo, tá? Para você não perder a gente. E ative o sininho das notificações, pessoal. Coloca lá todas que vocês vão receber, todas as informações que o nosso programa tem a trazer para vocês aqui, todas as notícias atualizadas, beleza? Posso contar com vocês? Beleza? Né? Já estou aí com o nojo desse PT. Tá aqui, né? Eita, Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil. Tá aqui. As pessoas estão comentando aqui, né, gente? Olha, bacana. Deu muita gente hoje aqui nos assistindo. Obrigado aí pelo carinho de todos vocês aí. Por favor, estamos aqui com 62 likes. Eu peço a cada um de vocês agora que clica aí no likezinho para que o YouTube possa divulgar aqui o nosso canal para mais pessoas e assim a nossa família crescer cada vez mais e mais, beleza? Eu vou ficando por aqui, as notícias se atualizando, a gente volta aqui e traz para vocês e deixa todo mundo bem informado.